Uma fenda gigantesca está crescendo sob a Turquia. Nas profundezas da superfície da Ásia Menor, há algo que mudará a região para sempre. Quais poderiam ser as consequências e como esse drama subterrâneo molda a paisagem da Turquia? Vocês descobrirão neste vídeo, então apertem os cintos, que será tectônico. Sejam bem-vindos, pessoal! Se vocês já estiveram de férias na Turquia, talvez tenham notado como o país é montanhoso. Por favor, deixe-me saber nos comentários se você já esteve na Turquia e, em caso afirmativo, onde exatamente. Aguardo ansiosamente as dicas de viagem de vocês. Das montanhas Pônticas no norte, às montanhas Taurus no sul e ao poderoso Monte Ararat no leste. A Turquia é um país de montanhas. Mas vocês já se perguntaram de onde vêm essas montanhas? Claro, forças tectônicas as ergueram, mas o que exatamente impulsiona essas forças? Imagine se pudéssemos descascar a crosta terrestre sob a Turquia como se fosse uma casca de cebola. O que encontraríamos embaixo dela? Os geólogos descobriram agora que um antigo pedaço do fundo do oceano está adormecido lá embaixo. Um remanescente do oceano Neotétis que há muito desapareceu. Esse oceano existiu entre as placas da Arábia e da Eurásia até cerca de 60 milhões de anos atrás. À medida que a África e, consequentemente, a placa árabe se moviam para o norte, o oceano Neotétis foi ficando cada vez menor, até que finalmente foi completamente empurrado para debaixo da placa eurasiática. Mas espere um momento, se o oceano já desapareceu há muito tempo, como pode ainda haver um pedaço dele sob a Turquia? Bem, aí chegamos à parte emocionante. Este pedaço de crosta oceânica foi empurrado para debaixo da Eurásia junto com a placa árabe, mas ainda está pendurado como uma âncora gigante na placa árabe. E essa âncora puxa, e puxa, até que finalmente... lágrimas arrancadas. E isso terá impactos drásticos. Renas Kochnav, da Universidade de Göttingen, principal autor do novo estudo sobre o fenômeno. Portanto, essa fenda já está completa sob a Turquia, mas não sob as montanhas Zagros, no Iraque. Lá, o enorme peso da peça da placa oceânica está puxando o Foreland da montanha para baixo e criou uma depressão particularmente profunda e cheia de sedimentos. Empolgante, não é? Sob nossos pés, verdadeiros dramas tectônicos estão acontecendo. Mas o que isso significa concretamente para a superfície? Imaginem que vocês têm uma toalha de mesa sobre uma mesa lisa. Se vocês puxarem um canto da toalha, toda a toalha se move. É exatamente assim com a crosta terrestre. O pedaço da placa que se desprende puxa a crosta por baixo e a deforma. Onde a peça ainda está presa, ela puxa a crosta para baixo, criando bacias profundas que se enchem de sedimentos. Onde ela já se rompeu, a crosta pode se elevar novamente. E esse levantamento e abaixamento da crosta terrestre tem um impacto enorme na paisagem. Ela forma cadeias de montanhas, cria vales e influencia o curso dos rios. Pode até mudar o clima, pois as montanhas funcionam como barreiras naturais para as massas de ar e a precipitação. Mas isso ainda não é tudo. Os pesquisadores também descobriram que esse puxão subterrâneo influencia o movimento das placas tectônicas. É como se alguém puxasse um lado do seu tapete enquanto o resto está colado no chão. Isso gera tensões que podem se liberar na forma de terremotos. Então, não no seu tapete, onde terremotos seriam um pouco estranhos, mas na superfície da Terra isso pode realmente acontecer. Agora vocês podem estar se perguntando, um momento, isso significa que a Turquia vai se partir? Teoricamente sim, mas quando isso exatamente acontecerá, vamos esclarecer em breve. De qualquer forma, isso não afeta apenas a Turquia. Os pesquisadores suspeitam que um processo semelhante esteja ocorrendo sob todas as montanhas Zagros que se estendem do leste da Turquia ao norte do Iraque e ao Irã. Imagine isso figurativamente. Um gigantesco lençol subterrâneo que está se rompendo lenta, mas seguramente, formando uma das paisagens montanhosas mais impressionantes do mundo. Esse é um exemplo de como as forças ocultas no interior da Terra estão moldando nosso mundo na superfície. Mas como os pesquisadores descobriram isso afinal? Eles não podiam simplesmente perfurar um buraco e verificar. Eles utilizaram vários métodos geofísicos. Por um lado, eles analisaram ondas sísmicas. Você pode ver as vibrações que se propagam pela Terra. A velocidade dessas ondas muda de acordo com o material pelo qual elas passam. Isso permite que os pesquisadores criem uma imagem da estrutura do interior da Terra, um pouco como um exame de ultrassom no médico. Eles também mediram a gravidade na região. Isso ocorre porque diferentes tipos de rocha têm densidades diferentes e, portanto, influenciam a gravidade de forma diferente. E a partir dessas
dessas medições, os pesquisadores podem tirar conclusões sobre a composição da subsuperfície. E como se isso não fosse suficiente, você também investigou a distribuição de sedimentos na superfície. Por quê? A maneira como eles depositam sedimentos é fortemente influenciada pelos movimentos tectônicos no subsolo. Em conjunto, todas essas peças do quebra-cabeça fornecem uma imagem fascinante dos processos que ocorrem nas profundezas de nossos pés. Jonas Clay, um dos coautores do estudo, enfatiza a importância dessa pesquisa. Essa pesquisa ajuda a entender como funciona a rígida camada externa da Terra. Essas investigações fundamentais abrem caminho para aplicações práticas, por exemplo, a busca por depósitos de minério e energia geotérmica, ou a avaliação de riscos de terremotos. Ok, mas o que isso significa agora para o futuro da região? Por um lado, isso nos ajuda a entender melhor a história geológica. Podemos reconstruir como a paisagem se desenvolveu ao longo de milhões de anos. Por outro lado, isso nos dá uma indicação de como a região mudará no futuro. Surgirão novas montanhas ou vales? Como isso afetará uma distribuição de água? Todas essas são perguntas que podem ser de enorme importância para o planejamento de longo prazo na região. Será particularmente interessante se combinarmos esse conhecimento com outros processos geológicos. Por exemplo, sabemos que a placa arábica continua a se deslocar para o norte. Isso leva a uma deformação constante da crosta terrestre na região. Se adicionarmos agora a influência do pedaço de placa que está se rompendo, teremos uma imagem muito mais precisa das forças em ação aqui e de como a paisagem está sendo moldada. Pense nisso como um gigantesco cabo de guerra subterrâneo. De um lado, a placa arábica está puxando para o norte, do outro lado, a placa separada está puxando para baixo e no meio, há a crosta terrestre que se deforma e se dobra sob essas enormes forças. É realmente incrível quando você pensa nisso. Nós, humanos, vivemos em uma crosta fina como uma bolacha que flutua em um oceano borbulhante de rocha derretida e está em constante movimento. Ela é puxada, comprimida e dobrada. E nessa rocha gigante em constante mudança, corremos em torno de uma gigantesca bola de hidrogênio em um cosmos que não temos a menor ideia de por que foi criado. Aí você pode realmente ter uma pequena crise de identidade. Mas não se preocupe, isso não acontece da noite para o dia. Esses processos tectônicos ocorrem ao longo de milhões de anos, em um ritmo que é quase imperceptível para nós, humanos. Portanto, a Turquia não vai se desintegrar de repente, mas continuará a mudar lentamente ao longo de períodos geológicos. Então, da próxima vez que vocês estiverem de férias na Turquia e admirarem as impressionantes paisagens montanhosas, lembrem-se, profundamente, sob seus pés, um imenso drama tectônico está acontecendo. Um antigo pedaço de fundo oceânico está puxando, rasgando e moldando a paisagem que vocês veem. E agora, vamos continuar no tema, mas olhar para desenvolvimentos mais globais, porque algo muito estranho está acontecendo com a Terra agora. E os cientistas descobriram que isso se deve a um ciclo de 200 milhões de anos. A cada 200 milhões de anos, as coisas mudam em nosso planeta, sólido. Tudo sobre isso e o que devemos esperar agora, vocês podem descobrir no vídeo exibido no canto superior direito. Certifiquem-se de clicar, é muito emocionante. E se você clicar no canto inferior direito, o algoritmo selecionou outro vídeo interessante para você. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.